gente, meu nome é Yane, eu estou aqui com a Luana e com a Ana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o autor Graciliano Ramos, mais especificamente sobre o seu livro São Bernardo. Primeiro nós vamos falar um pouquinho da história do autor e depois explicar um pouquinho o enredo da história e para finalizar, o movimento literário da época. E agora vamos falar um pouquinho da história do Graciliano Ramos. Ele nasceu no dia 27 de outubro de 1892 na cidade de Quadrângulo, no Alagoas. Filho de Sebastião e Maria Amélia, ele teve 14 irmãos. Em 1904, ele publicou o seu primeiro conto no jornal de seu colégio. E em 1905, ele mudou-se para Maceió e começou a estudar no Colégio Interno 15 de Março, onde desenvolveu o seu carinho pela leitura. Em 1909, ele começou a trabalhar no Jornal da Lagoa, publicando suas prosas de forma anônima. Ele não usava o seu nome nas suas publicações. Em 1914, ele se mudou para o Rio de Janeiro e virou redator de 3 jornais de lá. Em 1915, ele voltou para Palmeira dos Índios, sua cidade natal, depois da morte de 2 irmãs por peste bubônica. Ainda em 1915, ele começou a trabalhar no comércio de seu pai e no ano seguinte conheceu Maria Augusta, com quem se casou e teve 2 filhos. E depois disso ele começou a carreira no jornalismo e entrou para o ramo da política. Em 1927 ele se tornou prefeito. Em 1933 ele publicou seu primeiro livro, Caetés, e em 1936 ele ficou preso por 11 meses no governo Vargas por compactuar com ideias comunistas. Em 1937 ele ganhou seu primeiro prêmio de literatura infantil com o livro A Terra dos Meninos Pelados. Em 1938 ele publicou seu grande sucesso, Vidas Secas. Em 1945, ele ingressou no Partido Comunista Brasileiro e no ano de 1952 ele viajou pelos países socialistas do leste europeu. E essa viagem foi relatada no seu livro Viagem, que foi publicado 1 ano após a sua morte. Em 1953, no dia 20 de março, na cidade de Rio de Janeiro, Graciliano Ramos faleceu de câncer no pulmão. Eu vou falar um pouco sobre a obra São Bernardo. Paulo Honório, ele cresceu sem mãe e sem pai, que o abandonaram sem mesmo deixar o nome do seu certidão de nascimento. Ele cresceu recebendo ajuda de uma doceira chamada Margarida e de um cego. Ele trabalhou na roça até seus 18 anos, que foi quando ele cometeu o primeiro crime. Ele era apaixonado por Germana, que depois o trocou por João Fagundes. E Paulo Honório, furioso com a situação, matou João Fagundes e foi preso por 3 anos. Na cadeia ele aprendeu a ler e escrever com a ajuda de Joaquim Sapateiro. Quando ele foi solto, ele vivia como um cigano, trabalhando de terras em terras, não se estabelecendo em lugar nenhum. Depois de um tempo, ele decidiu que queria se estabelecer na propriedade de São Bernardo, que tinha trabalhado lá anos antes. O antigo proprietário de São Bernardo era Salustiano Padilha, que tinha um filho chamado Luiz. Paulo Honório então vai atrás de Luiz e, percebendo sua inocência e seu vício em jogos e álcool, decide se aproveitar da situação, fazendo amizade com ele, dando conselhos furados na intenção dele falir. E consegue. Luiz, então, desesperado por dinheiro, vende suas terras para Paulo Honório por um preço mínimo. Assim que Paulo Honório se muda para a propriedade, ele arruma problemas com seu vizinho Mendonça e manda assassiná-lo, crescendo ainda mais suas terras. Depois de um tempo, a propriedade estava gerando muito lucro e ele decidiu que queria um herdeiro, então se casa com Madalena, que se muda para a propriedade com a tia Glória. Mas desde o começo, o casamento era muito conturbado, com muitos problemas devido à personalidade explosiva de Paulo Honório, o que se agrava ainda mais e até um ponto que Madalena comete suicídio. Depois disso, todos da fazenda, tia Glória, Luiz abandonam Paulo Honório e ele se sente muito solitário e isolado e decide escrever um livro contando sua vida como alternativa para se distrair dos seus problemas. Agora eu vou explicar um pouco sobre o movimento literário que o Graciliano Ramos participou, que foi o modernismo, mais precisamente na segunda fase dele. O modernismo teve início no ano de 1922, junto com a Semana da Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, que era a sede da arte contemporânea. E lá a gente teve a presença de vários artistas importantes para a história da arte brasileira, como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral
e os irmãos Andrade. O objetivo deles era romper com o tradicionalismo e com os conceitos parnasianos, já que até então eles estavam simplesmente copiando a arte europeia e agora eles queriam mostrar uma identidade mais brasileira na arte deles. O modernismo foi dividido em 3 fases e a primeira dela foi conhecida como a fase heróica, que aconteceu do ano de 1922 até 1930. Ela recebeu esse nome pois os artistas eram chamados de artistas rebeldes, já que eles tiveram coragem de ir contra a arte acadêmica. E eles passaram a buscar pelo moderno e pelo original, já que agora eles queriam lutar para ter uma liberdade formal e temática dentro dos textos. O que isso significa? Os artistas queriam poder escrever sobre o que viessem na mente deles. Tanto que Manuel Bandeira diz que os poemas são feitos tanto de amores quanto de chinelos. Então eles queriam dizer que eles podiam escrever sobre o que eles quisessem. E em relação à liberdade formal, a gente vai ter a presença de diversos livros e brancos, ou seja, sem métrica e sem rima. E eles vão dar mais ênfase aos temas nacionais e no cotidiano brasileiro. Tanto que a gente vai ter vários textos citando o Nordeste e a seca do sertão. Ano período. Temas. Começou! Assuntos e... A segunda fase do modernismo foi conhecida como a fase da consolidação e ele aconteceu no ano de 1930 a 1945. Lá os ideais modernos já estavam bem presentes e eles diziam que ela já estava mais madura, já que a gente tem menos irreverência na arte e mais equilíbrio formal. A gente tem também a universalização dos temas e a citação de problemas políticos sociais, já que a gente estava tendo o final da Segunda Guerra Mundial e a Era Vargas no Brasil. Então, assuntos como a desigualdade, a escravidão, ou os problemas dos retirantes e o coronelismo eram bem presentes nos textos. Os principais escritores dessa fase foram Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Jorge Amado e o Graciliano Ramos. A última fase foi chamada de pós-modernismo e teve início em 1945, porém ele não tem um final determinado, já que muitos dizem que ele terminou em 1980, porém outros dizem que ele continua até os dias atuais. Os artistas procuravam por uma renovação e não queriam mais seguir nenhum tipo de regra, nem mesmo as impostas por eles mesmos nos tempos anteriores. A gente tem um traço mais formalista nos textos e eles passam a tratar a poesia como um trabalho intelectual. E nos contos e nos romances, a gente tem uma literatura mais intimista e mais introspectiva, como eram presentes nas obras de Clarice Lispector.